Vamos continuar agora o livro de São Lucas, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No versículo 5, no capítulo 5, do versículo 9, diz assim: É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. E no capítulo 10 diz assim: E mesmo acontecerá, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros, então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem, chamando ele para ser pescador de homem. E no capítulo 11 diz assim: Entretanto, as barcas e a terra, deixando tudo, e seguiram. Os que eles estavam ali já seguiram, foram andar com Jesus. E no capítulo 12, no capítulo 5 do no versículo 12, diz assim: Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lavra. Vendo Jesus, lançou-lhes com o rosto por terra. Ele suplicou: O Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E Jesus disse: Jesus estendeu a mão e tocou-o, e disse: Eu quero se purificar. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ele é Deus, poderoso, Na mesma hora apareceu, o homem ficou curado. E no versículo 14 diz assim: Ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe: Porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés preparou para lhe servir de testemunho. E no versículo 15 de Lucas diz assim: Entretanto, espalhava-se mais a sua fama. Ocorreram grandes multidões para ouvir a ser curado das suas enfermidades. Ele era Deus, ele curava quem ele quisesse curar, ele curava, Ele era o próprio Senhor. E no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Jesus também, ele orava, Ele falava com o Senhor, com ele mesmo, mas com o próprio Senhor. E no capítulo 17, no versículo 17 de Lucas, capítulo 5, do versículo 17, diz assim: Um dia estava ele ensinando, aos seus redores estavam sentados feriu-se doutores da lei, os fariseus, que eram os doutores da lei, e vindo de todas as localidades da Galileia, a Judéia e de Jerusalém,
o poder do Senhor fazia realizar várias curas. E no capítulo 18 diz assim: apareceu-se algumas pessoas trazendo uns leitos um homem paralítico e procurava introduzi-lo na casa por diante dele, mas tinha muita gente, não tinha como eles entrar lá e levar o paralítico. Olha o que eles fizeram. Mas não achava por onde e trazer para causar, por causa da multidão. Subiram ao telhado para entre as telhas e arriaram com o leito. Ele veio da Assembleia diante de Jesus. E vendo, no capítulo 20, Lucas escreveu assim: vendo a fé que tinha, disse-lhe Jesus: meu amigo, os teus pecados tá sendo perdoado. Ele falou e os fariseus escutaram, né? O que ele disse. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que prefere blasfêmia? Quem que pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Eles não sabiam o que ele era, né? Então eles falaram. E no versículo 22 do capítulo 5 de Lucas, ele diz assim: Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhe: que pensais de vós nos vossos coração. Quer dizer, Jesus estava ali, aquela multidão, aquele povo ali, mas ele sabia do coração de todas as pessoas, o que eles pensavam, o que eles eram, sabia quem que era humilde, quem que não era humilde, sabia tudo. Ele era o próprio Deus, ele que fez. Ele que fez a terra, fez o mar, fez o ser humano, que dá oportunidade de nós, ser humano, viver e falar em nome dele, porque ele é o nosso Senhor. Então no capítulo 23 diz assim: quem é mais fácil dizer perdoai seus pecados ou dizer levanta-te e anda-te? Olha aquele que ele fez. Ora, para que saibas que eu sou o Filho do Homem e tem na terra poder perdoar os pecados, disse-lhe o paralítico: eu te ordeno, levanta-te, tome o teu leito e vai para casa. Olha o que ele falou, né? E no capítulo 25, no mesmo instante levantou-se à vista deles e tomou o leito e partiu para a sua casa, glorificando a Deus, nosso Senhor, nosso Deus. E no capítulo 26 diz assim: todos ficaram transportados de consternamos e glorificando a Deus, tomando todo o temor, dizendo: hoje vimos coisas maravilhosas. É o povo que é assim. Quando você vê coisas que Deus faz, nosso Senhor faz, são maravilhosas, tem muita coisa que acontece em nós que nós não vimos, porque nós não sabemos o que é, mas é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ama todos vocês. Amém.